Estamos aqui na parte 2 dos vídeos que todo o poder atribuído ao diabo é dado pelas igrejas e religiões. Porque precisam, né? Imagine, você já imaginou uma igreja sem diabo? Você já imaginou uma religião sem diabo? Uma religião sem o mal? Você já imaginou? Uma religião sem o mal seria o amor ao próximo, o amor aos necessitados, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Seria a verdadeira religião, seria a religião sem o mal. Perfeito? Muito bem. Durante muito tempo se perguntava como é que o diabo ganhou tanta fama? E como que Deus desprezou tanta fama? Porque se você for procurar nas escrituras, você vai ver que um dos grandes e maiores poderes de Deus e de Jesus na vida do homem foi anular o poder de ser Deus. Anular o poder de vingança, anular o poder de retaliação, anular o poder de humilhar aquele que lhe perseguia. E no entanto não, Deus abriu mão de tudo isso. O próprio Jesus, né? Quantas vezes quando curava dizia, vá, não diga nada a ninguém, vá, siga seu caminho, toma sua cama, levante e anda. Então Jesus fugia de elogios a ele. E os próprios discípulos de Jesus não eram bajuladores de Jesus, pelo contrário, criam no Salvador, que Jesus era o Filho de Deus e que veio para remir o homem dos seus pecados e dar ao homem direito de ser eterno e morar um dia na vida eterna. Perfeito? Mas quanto ao diabo, por incrível que pareça, quando eu digo que o poder do diabo é dado pelos homens, é dado pela religião, é porque é verdade. O diabo não tem poder algum. Por exemplo, eu estou aqui com um telefone na minha mão, correto? O diabo não tem esse poder de pegar esse telefone, pum, na minha cabeça. Ele não tem esse poder. Mas como que o diabo ganharia fama de ter batido ou bater o telefone na cabeça do Paulo, aqui agora, nesse exato momento? É simples. Então vamos lá. Como nós temos a subconsciência, e a subconsciência ela é vulnerável de todo ser humano. Todo ser humano, a subconsciência dele, ela é vulnerável a receber informações e até praticar da vazão da vida ao que ele pensa. Praticar aquilo que passa pela mentalidade dele. Ou pode ser provocada por alguém, como eu tenho dito, ou provocada de ordem natural, um som, um barulho, uma intenção, um pensamento, uma preocupação. Então tudo isso pode provocar nele um estado, uma mudança comportamental na subconsciência, e ele mesmo bater o telefone na cabeça e ele atender esse comando da subconsciência, que é um comando falso, é lógico, não é um comando justo, verdadeiro e pro bem, é um comando prejudicial, mas ele, ao fazer isso, aí o diabo entra em cena como o autor que fez a pessoa fazer isso. Não. É uma atitude da subconsciência, que é o que chamamos isso de hipnose, relaxamento profundo. Então, todos os fatos ocorridos dentro dessa áurea de poder dado ao diabo, ao maligno, cuidado, o diabo é poderoso, o diabo faz e acontece, na verdade quem faz é o homem pode fazer tudo, e o diabo, como pai da mentira, ele pega carona nessas atitudes. Como aquele que fez a fama, aquele que tem a fama deita na cama. Então, por o diabo ter ganhado tanta fama na terra, ele deita nessa cama, que é a cama que providenciaram para ele. E só quem lucra com isso, primeiro o pai da mentira, não tenha dúvida disso, que ele lucra, porque ele vai ter um povo rendido a ele e submisso, e sem contar também com alguns emissários na terra, homens que lucram financeiramente, porque dificilmente uma religião não promove o bem-estar aos líderes, às lideranças, em cima dessas pregações, dessas mensagens e desses supostos medos ao diabo. Correto?
Então vamos lá. Se a gente olhar um pouquinho, buscar na velha aliança, na antiga aliança, a gente vai ver no tempo em que Moisés foi levado ao monte. Deus chamou Moisés ao monte, e quando Moisés desce do monte, Arão se tornou submisso a uma mentalidade do povo. E qual era a mentalidade criada no povo? A mentalidade foi essa: faça-nos um Deus visível, olha só, para que nos guie pelo caminho, porque esse Moisés, esse Deus, já não existe mais. Aí fizeram um bezerro de ouro. Aparentemente, quando os líderes religiosos entram nesse assunto, eles não vão de jeito nenhum entrar nos princípios dessa ação dos filhos de Israel. Ali era um ato, cria-nos um Deus visível, era criar-se um ato hipnótico, uma indução. Então, alguns hipnólogos, para hipnotizar a pessoa, ele usa às vezes um objeto balançando, eles usam alguma coisa, um ponto. Então um pequeno ponto no meio, no centro da testa, no meio da palma da mão, é suficiente para você levar uma pessoa ao estado hipnótico. Em transe é algo, isso depende muito, para levar uma pessoa em transe, ele depende muito da suscetividade da pessoa, a pessoa está muito suscetível, que é o que acontece dentro das igrejas, através dos cânticos, as pessoas ficam assim. Então aquilo ali, através dos cânticos e a concentração no suposto mediador ali, entre Deus e o homem, o pastor, o padre, o pai de santo, leva os nervos das pessoas se enrijecerem um pouquinho, eles ficaram um pouco tensos com aquela expectativa criada, e muitos, às vezes, através do cântico, começam a balançar o corpo. Então, aquilo ali é uma demonstração de suscetividade ao grau de concentração que a pessoa já está vivendo. Então, dali você pode plantar nele inferno, você pode plantar nele ali diabo, você pode implantar ali qualquer coisa que ele vai absorver. E se pegar, por exemplo, pregadores mau caráter, não é todos, mas se pegarem pregadores mau caráter, ele vai também implantar um falso Deus, que vai ocupar o lugar do verdadeiro Deus. Ele vai implantar um falso Espírito Santo, que vai ocupar o lugar do Espírito Santo. Ele vai também suplantar, na verdade, porque não se implanta, suplanta. As informações na subconsciência do homem não se apagam, se acumulam. Então ela vai suplantando, você vai suplantando ideias. Então, muito bem. Então, dentro desse campo, é fácil criar-se frases de efeito, criar-se sons como cânticos de louvores e tal coisa, para levar a pessoa a um estado hipnótico. A própria grandeza de um templo, então, o formato de um templo como casa de Deus, que é um suplante da verdadeira casa de Deus, que somos nós, o ser humano. Paulo diz isso, não é isso? Aos Coríntios. E, no entanto, vem o pai da mentira e pega carona na mentira que os homens implantam nos seus seguidores, implantando que ali, aquele lugar é casa do Senhor. Então, modelo de templo, modelo de bancos, modelos de púlpitos, frases de efeito. Isso é fábrica de indução, para induzir aos mais suscetíveis que ali estão. Dependendo da pessoa, ela está indo para a igreja, dependendo do estado dela, ela está bem suscetível. É fácil mostrar a ele anjos caídos e anjos supostamente eternos, verdadeiros, que na prática muitos desses anjos supostos verdadeiros são, na verdade, são ficção na cabeça de pessoas que estão sendo induzidas, e que muitos desses anjos são mentirosos, enganadores, que são contra a verdade do Senhor Jesus. E há fatos, milhões de fatos na Terra relatam esses falsos anjos que aparecem e desaparecem, as pessoas sofrem, morrem, são enganadas e se afastam da verdade, do verdadeiro Cristo Jesus, seguindo a essas falsas visões e revelações. Então, a religião, ela sobrevive desses símbolos. Foi o que os filhos de Israel, voltando um pouquinho aqui ao bezerro de ouro. Então, o bezerro de ouro era muito mais do que um ídolo.
Então o bezerro de ouro ali, o verdadeiro Deus sabia que quando os filhos de Israel fizessem o bezerro de ouro, algo gigante, algo grande, algo esplêndido aos olhos, Deus sabia que a partir daquele momento, da existência daquela imagem, a subconsciência, que tem portas que se abrem e pode ser induzida, iriam ficarem fascinados pela obra da mão dos artistas. E daquele momento em diante, eles se tornavam suscetíveis. Como eram em torno de acho que 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, então a figura de um bezerro era algo para manipulação em massa, era hipnose em massa, levar as pessoas a ficcionar. Então, ao olharem para aquela obra gigante, as pessoas iriam ficar o quê? Fascinada, ficcionada naquilo, e dali para frente toda sorte de engano era possível. Por isso que um dos profetas revelam que ali naquele exato momento, pela maldade do povo, não foi unicamente pelos ídolos, mas foi por dar vazão à mentira, por acreditar na mentira. Então ali Deus sabia que os filhos de Israel já estavam totalmente contaminados. Ali é onde até Estevão revela isso, que ali Deus entregou a eles exércitos celestiais, a demônios. Ali sim. Como entregou? Não já estavam? Não estavam. Foi entregue ali. Por isso que mataram, apedrejaram Estevão e mataram. É uma das causas da morte de Estevão. Então, essa ficção pelo ídolo, por uma imagem, pelos templos, pelas frases de efeitos, pelas doutrinas que são criadas, que a maioria dessas doutrinas são doutrinas que vão além dos ensinamentos, das doutrinas de Jesus. E o apóstolo João fala sobre isso, aquele que vai além dos ensinamentos de Cristo. Não tem o Pai, não tem o Filho. No entanto, a maioria de cristãos pratica e tem como regra de fé e vida espiritual doutrinas que Jesus não mandou. Doutrinas que é criado por revelações e visões da mente contaminada e alterada dos seus ídolos, dos seus líderes. Então, um próprio líder religioso, ele pode se tornar um bezerro de ouro. Então, há um campo favorável a essa hipnose coletiva, que são as doutrinas criada pelos líderes em nome de Deus, em nome de revelação, visões. A própria imagem do líder da igreja, da denominação, da instituição, ele, em um certo tempo, ele se torna um ídolo que, de maneira, eu acho isso até de uma maneira incrível a mente humana, como ela é capaz disso. A subconsciência, ela abre portas para, ao olhar, bater de frente, olhar com o seu pastor, o seu padre, o seu pai de santo, o seu templo, as doutrinas, os rituais, os cultos físicos, eles entram em suscetividade coletiva, de fácil de serem manipulados e fácil de ser implantado qualquer informação falsa. Aconteceu também isso quando as tribos de Israel se dividiram, acho que 2 tribos se dividiu para o norte, para o sul, e 9 tribos e 10 tribos se dividiu para o norte. Então quem reinou, acho que era Roboão, que reinou na tribo do norte. Olha que coisa incrível. Então, ele criou um bezerro de ouro e disse para os da tribos do norte, e disse: ó Israel, eis aí o vosso Deus, adorem. Então, para você ter uma ideia, que na própria antiga aliança, essas práticas, essas atitudes, esses mecanismos, eles só não sabiam denominar o nome, como hoje nós denominamos, que é a hipnose ou relaxamento profundo que faz isso. Então eles descobriram isso naturalmente, os índios, os pajés de tribos, algumas ramificações espíritas, descobriram isso naturalmente. Hoje nós sabemos que dá-se o nome de hipnose, então é muito fácil hoje você procurar alguém que tem um superpoder de trazer, por exemplo, um ente querido que você perdeu e você ama muito e você não conseguiu
de maneira nenhuma acostumar com a perda desse ídolo. Então você tem como se tornar um guru espiritual dessa pessoa e fazer ele ouvir e ver o morto falar com ele. E, na verdade, é um truque hipnótico da própria subconsciência, não tem nada a ver de poder do líder espiritual fazer isso, e também não é um poder sobrenatural, é um poder da subconsciência, que a nossa subconsciência ela é capaz de fazer isso. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, uma pessoa endemoniada dentro de uma igreja, onde entra o poder do diabo, nessas pessoas endemoniadas. A parte dele é só mentira. Que é mentira? É pegar a carona no falso poder. Então aquela pessoa ela só está ali endemoniada porque a mente dela está promovendo aquilo. A subconsciência dela está projetando o fringir os dedos, o falar diferente, mudar a voz. Tudo isso é fruto da subconsciência dela fazendo isso. Paulo, mas como isso pode se dar? É simples isso aí. Você, por exemplo, uma pessoa só pode ser supostamente endemoniada dentro de uma igreja dessa se ela já ouviu falar disso, se ela já viu ao vivo uma cena dessa, ou se ela já viu em um filme ou televisão. Então a maioria por exemplo, de expressões demoníacas dessas pessoas, elas são fruto oriundo lá do catolicismo, do passado, dos primeiros séculos do catolicismo, dos exorcismos que eram feitos em pessoas. Então aquilo veio se perpetuando, as filhas evangélicas veio se perpetuando isso e chegou nos nossos dias. E hoje a Hollywood aperfeiçoou esses filmes, Annabelle, não é isso? Então esses filmes de O Exorcista, então toda essa cultura de demônios criado pela Igreja Católica dentro de um período de formatos de como endemoniado, isso já vem da mãe católica para cá e as igrejas copiaram isso. Então é impossível uma pessoa ficar endemoniada sem ela ter ouvido falar de demônios, sem ela ter visto uma imagem, ou dentro de uma igreja, ou em filme, ou pela televisão. É impossível, porque todo aquele gesto de cair pro chão, tremer, os olhos começar a parecer que vai virar, falar grosso, falar fino, mudar de voz, torcer o braço, botar braço para trás, todo esse cenário é informação arquivada na subconsciência de cada ser humano. Então isso no Brasil, na América Latina, é quase impossível você não fazer uma pessoa ficar endemoniada. Então é simples, se você pegar, por exemplo, uma pessoa, 2, 3 pessoas que ela queira dizer assim, eu gostaria de ver como é que funciona isso, o relaxamento profundo, e para ver. Então você pode preparar essas pessoas, levar para dentro de uma igreja, ou antes disso, dentro de uma salinha, preparar isso, e levar as pessoas para dentro de uma igreja e dizer para ela que agora você não vai obedecer, você vai ficar endemoniada. Na hora que eu olhar para você, dependendo do olhar, ou apontar o braço, as mãos para você, você vai levantar e ir lá pro púlpito demoníaco, totalmente endemoniado, sem ter demônio, é lógico, né? E os próprios obreiros da igreja achar que você está endemoniado, o próprio pastor da igreja achar que você está endemoniado, e você não obedecer os comandos do líder. Porque é necessário que haja um que comande. Possa ser, por exemplo, Paulo, pode ser que uma pessoa pode ficar endemoniada sem ter um pastor, um padre, um pai de santo comandando aquele falso demônio? Pode acontecer sim. Pode acontecer porque são informações, tudo que você já viu. Por exemplo, se você fechar os olhos e eu chegar e fazer assim na sua frente e perguntar para você o que é isso, você sim, com os olhos fechados, já está registrado na sua mente, na sua subconsciência, que esse som é de bater palma. Se eu mandar você fechar os olhos e abrir um álcool e passar perto do seu nariz, independentemente de você ver o álcool, você vai dizer que é o cheiro de álcool, porque já está registrado na sua mente. Então, você tem milhões já. Uma pessoa com 20 anos, 15 anos, 15, 20, 30, 40, 50 anos, por exemplo, se você pega uma pessoa de 70 anos para demonizar ela tem muito mais informações que uma pessoa de 20 anos. Deu para entender? Porque fica tudo arquivado ali. Você tem, se eu pegar, por exemplo, 10 sabores,
e botaram na sua frente e vendaram os seus olhos. Eu sei que essas informações já estão na sua subconsciência. Vou pegar uma laranja, abrir e pingar, espremer na sua boca e perguntar para você qual o sabor que você está sentindo sem abrir os olhos. Você vai dizer laranja. E por incrível que pareça, eu posso fechar também, tapar a sua respiração. Eu vou pegar um pedaço de queijo, pôr na sua boca. Você vai dizer assim, eu comi queijo, sem ter visto. Eu vou pegar um pedaço de doce de leite, pôr na sua boca, você vai dizer assim, é doce de leite. Sabe por que você sabe disso? Porque já está registrado na sua subconsciência milhões de sabores que você experimentou. Você só não pode falar sabores que você nunca experimentou. Então, se você nunca comeu caviar, é impossível hipnotizar você e você dizer que o sabor é de caviar sem você ter nunca comido caviar. Assim como endemoniado. É impossível você pegar uma pessoa e demonizar uma pessoa se ela não sabe nem o que é isso, nunca ouviu dizer e nunca assistiu um filme de demônios, de exorcismo, ou foi numa igreja de exorcismo. É impossível, é impossível. Então, pode sim uma pessoa ficar totalmente endemoniada sem ter demônio. Simplesmente por um truque da subconsciência, que é como gatilhos disparados. A própria natureza pode... Sons provocados por vento, trovões, relâmpagos, árvores, barulhos, sons emitidos por animais. Então, a mente humana, a subconsciência, ela agora que está se descobrindo isso, mas ela é uma coisa maravilhosa, uma coisa profunda. Mas é tão maravilhosa e profunda, mas ela também se torna assim vulnerável. E os balandrões, os espertões, sabem disso. E muitos desses usam a hipnose para o mal, porque descobre um truque desse, por exemplo, usando-se para o bem. Na Califórnia tem um hospital em que pessoas queimadas de segundo e terceiro grau, se chegar consciente, ele vai passar por uma ala de hipnólogos, hipnotistas, e vão hipnotizar ele para transformar o calor e o queimor do corpo dele em algo frio e gelado. Então ele vai estar queimado, sendo tratado no hospital durante um período, pensando que ele está ali gelado, algo está esfriando demais, mas na verdade está queimando. Mas para o paciente não sofrer tanto, ele vai suplantar a informação no subconsciente da pessoa que aquilo ali que ele está sentindo não é calor, mas sim frio, mas na verdade é calor, é queimadura, correto? Então vamos lá. Por exemplo, você pega uma igreja, Deus é Amor, 7 horas da noite, Vila Medeiros, Deus é Amor expulsando um demônio. O pregador diz pra ele, qual é o teu nome? Aí ele engrossa a voz e fala, meu nome é Satanás. A mesma igreja, Deus é Amor, lá na Bahia, nesse mesmo horário, que geralmente as igrejas, cada um tem seus horários de culto. Naquele mesmo horário, por ter 20 mil igrejas, 20 mil templos, certamente naquele horário já tem alguém lá também, entrevistando o capeta lá na igreja dele, dizendo e perguntando qual é o teu nome, ele diz Satanás. Certamente lá em Inglaterra, Estados Unidos e em parte do mundo, tem igrejas nesse mesmo horário entrevistando o capeta e ele dizendo, qual é o teu nome? Ele dizendo, Satanás! Pronto, vamos lá. Primeiro, que Satanás não é onipresente. Esse atributo pertence ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus morto e ressuscitado, onipresente. Correto? Então, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não. Então, se Satanás estiver em uma igreja 7 horas na Vila Medeiros, todas as igrejas do mundo podem ficar despreocupadas que Satanás não pode estar lá. Ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque esse atributo é de Deus, não de Satanás. Satanás é um anjo caído. Se Satanás estiver na Bahia, São Paulo, você pode dormir tranquilo que Satanás não tem poder de estar aqui em São Paulo, porque está na Bahia. Então, até agora, não se sabe em que lugar ele realmente está. Eu poderia dizer que talvez agindo aí muitos corações de ladrões políticos corruptos que matam homens, mulheres e crianças
em filas de hospitais por não ter dinheiro para saúde, não ter dinheiro para remédios, não ter dinheiro para exames, máquinas, tomografia, máquinas de ressonância, e pessoas estão morrendo aí às milhares por causa desses ladrões que roubam os cofres públicos e mata, destrói pessoas, dinheiro que falta dinheiro para polícia militar, polícia civil, para ter uma polícia atuante, falta dinheiro, porque o dinheiro não tem, porque os corruptos, políticos corruptos roubam esse dinheiro e pessoas são mortas na rua, assassinadas, porque a polícia não tem o poder de cuidar de tantos problemas em um país de criminosos, correto? Então vamos lá, é a mesma coisa de dizer assim, olha, um avião desgovernado vai cair no estado de São Paulo. Eu fico preocupado. Mas por que os baianos, os pernambucanos, os ingleses, os americanos, chineses, japoneses vão ficar preocupados se a ANAC está dizendo que o avião está sentido São Paulo? Se o avião está dizendo que vai cair aqui, meu irmão, você é da Bahia, dorme em paz, porque no teu telhado não vai cair o avião, porque o avião está previsto para cair aqui. Outra coisa. Aí se a ANAC diz assim, olha, e outra coisa, e o avião... nós estamos aqui rastreando aqui o avião, conseguimos rastrear aqui através dos radares, o avião está previsto a cair em Ribeirão Preto, em Araraquara e São Carlos. O que é que a capital tem de ficar preocupado com isso? Não já sabe onde vai cair o avião? Em que região vai cair o avião? É a mesma coisa de capeta estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É a mesma coisa de dizer que Satanás está em todas as igrejas ao mesmo tempo atuando e operando e o povo acreditando nessas besteiras. Então, agora, o que faz a fama do maligno do diabo é ele pegar carona no falso poder. Então, o filho de Israel constrói um bezerro, cria um fascínio, uma expectativa, é um objeto de indução para mentalizar, para roubar a mente e os corações dos filhos de Israel, e por isso ali Deus foi obrigado a entregar eles aos exércitos celestiais, a demônios. Aí sim, aí eles foram obrigados a seguir orientações malignas, ser mentirosos, matarem, destruir famílias inteiras, matarem em nome e depois atribuir a Deus os crimes deles. Por isso é que Deus fala lá através de Jeremias, foi a mim, ó Israel. Jeremias e o profeta Amós, é isso que Deus diz? Foi a mim, ó Israel. Quando eu vos mandei sacrificar em meu nome, quando eu vos mandei fazer isso e isso e isso, nunca vos mandei. Vocês fazem essas festas e dizem quem serve a mim? Não, você não serve a mim. Serve ao Deus Sucote, o pai da mentira. E é isso aí. Aí o Roboão cria lá um bezerro e as tribos do norte passam a seguir. Por isso que as igrejas é fácil, elas criam ídolos de madeira, de gesso, de pedra, e aquilo ali ficciona na subconsciência, substitui a verdade na subconsciência das pessoas, e elas passam através daqueles ídolos acharem que estão na presença de Deus. Porque isso é um truque hipnótico. O truque hipnótico é substituição da verdade, suplantando uma coisa por outra. Nem sempre, como eu tenho dito, que... Nem sempre não, a hipnose ela é dividida, podemos qualificar hoje em 3 caminhos. A hipnótica de palco, de brincadeira, de shows, a terapêutica, que no futuro a medicina, é impossível a medicina não abraçar a hipnose, e a hipnose para o crime, que os criminosos usam, e algumas religiões e igrejas usam a hipnose para isso. E outra coisa, as igrejas que não apelarem para a hipnose, elas não vão conseguir mostrar o falso poder. Elas não vão conseguir enganar, elas vão ficar para trás, elas vão se aniquilarem. Até hoje as santas igrejas usam a hipnose, e não diz que é hipnose, porque nem sabe, muitos nem sabem que é hipnose, mas as técnicas é hipnótica. Usa os cânticos, os objetos, os utensílios, as doutrinas. É tudo isso ferramenta hipnótica para conduzir e induzir as pessoas. Por isso é que as pessoas, mesmo que digam, se a minha igreja é santa, meu pastor não rouba, meu pastor não tem salário, meu pastor não recebe isso, mas ela não percebe que as doutrinas que ela pratica é hipnótica. É atos hipnóticos. Ela não percebe isso, ao ponto dela substituir aquilo que é verdadeiro por falso. Então ela diz, meu pastor não rouba, minha igreja é verdadeira, minha igreja é séria, minha igreja anda na presença de Jesus, mas quando ela vai ver a vida dela, que ela vai refletir, ela vai dizer, peraí, eu vou buscar Deus na igreja, Deus não habita em mim?
Jesus não diz que estareis convosco todos os dias de vossas vidas. E por que eu vou buscar Jesus ainda nas igrejas? Jesus não disse assim: quando alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou dentro do interior da casa, não deis crédito. Peraí, e por que eu estou dando crédito ao meu pastor e meu padre e meu pai de santo indo na igreja buscar Jesus, se Jesus disse que não é para mim dar crédito a ninguém? Então como é que as escrituras dizem que o templo somos nós? E por que eu vou no templo como casa de Deus? Se o discípulo de Jesus não tiver práticas de culto divino, e por que eu tenho prática de culto divino? Se Jesus e os discípulos de Jesus nunca celebraram a Santa Ceia, que é a Santa Ceia evangélica e a Eucaristia católica, porque eles confundem isso com aquele jantar de Páscoa lá de Jesus, que era jantar, era comida, era algo, é uma festa judaica, e eles estavam ali, aquilo ali não é Santa Ceia, coisa nenhuma, tanto é que Jesus fez referência ali, usou como metáfora o pão e o vinho para simbolizar a vida dele, não a comida em si. Porque Jesus disse, né? Tudo aquilo que você come pela boca sai pelo ventre. E por que as igrejas praticam a Eucaristia ainda e a Santa Ceia evangélica? Por quê? Porque essas doutrinas, elas suplantam a verdade. Elas, por exemplo, eu estou aqui ceando porque aqui é um corpo de Cristo que eu estou comendo aqui. Isso aqui, na subconsciência, é dizendo que da seguinte maneira, que esse pedacinho de pão santo e santificado nesse exato momento é mais importante do que o pão vivo que desceu do céu, que na cruz foi partido por vós. Fazer isso em memória de mim, que é partir Jesus, é entregar, é ofertar Jesus, é dizer ao mundo que Jesus se morreu na cruz, se deu a sua vida por nós. E ser participante do corpo e do sangue de Jesus é você participar da morte e ressurreição do Senhor Jesus ao nosso favor, que é o verdadeiro culto. Então, quando Jesus na cruz do Calvário oferta ao Pai o verdadeiro culto, abolindo toda a prática de culto física judaica, por que você faz ainda essas práticas de cultos físicas? Por quê? Essas práticas de culto físicas é uma arma hipnótica que é usada para o mal, que é para você não entregar a Deus o culto verdadeiro, que é Jesus morto e crucificado e ressurreto por tua vida a Deus. Aí você prefere aquele culto físico que o teu pastor suplantou na tua subconsciência. E daí por diante, por isso é que eles conseguem enganar com muito tempo e por isso que eles conseguem fazer isso. Mas antes disso, olha só, vamos ver um vídeo aqui de hipnose, que imagine se esses professores hipnóticos usassem isso nas igrejas. Você já imaginou se esse professor de hipnose, eles resolvessem virar pastor? Vocês já imaginaram quanto esse pessoal não enganaria? Quantos seguidores esse pessoal não conseguia fazer seguidor após si? O apóstolo Paulo, lembra que ele disse isso, né? Homens surgirão no nosso meio e farão coisas agradáveis para fazer discípulos após si mesmos. Olha que coisa impressionante. E isso aí é a grande verdade hoje. Maranata, Deus é Amor, Batista, Assembleia de Deus, eles fazem seguidores da doutrina e as crenças dos seus líderes. Não é verdade? E qual é a arma isso? Hipnose. Só que eles não vão dizer, e vão dizer com palavras, eles vão fazer seguidores com palavras, porque eles não vão realmente confessar a verdade de Cristo Jesus, porque se confessar, liberta o povo. Imagine um pastor chegar dentro da igreja e dizer, gente, é o seguinte, a partir de hoje em diante, quem tomar da água da vida nunca mais terá sede. Você já imaginou? O que vai acontecer com um culto desse? Quem beber da água da vida, a água que eu lhe der, Jesus diz isso, nunca mais terá sede. Você já imaginou uma mensagem dessa? E ele usar isso, vamos lá, usa a hipnose para dizer ao povo que se ele tomar da água da vida, nunca mais terá sede, para fazer uma coisa. Usa a hipnose para isso. Quem sabe o povo compreende, né? Não é isso? Os mecanismos de Deus operar como criador dos céus e da terra, que criou o corpo humano, que criou a mente humana perfeita, como Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então a pergunta é, qual o mecanismo que Deus usa? Eu garanto que é a fé, para mim a fé. Como Deus plantou isso na minha subconsciência, olha, seja lá o que ele fez, foi maravilhoso, suplantar na minha subconsciência que a fé em Cristo Jesus é tudo que eu tenho e preciso para ter a vida eterna e nunca mais ter sede de pregação de mensagem alguma. Mas para terminar essa segunda parte aqui, vamos ver um vídeo aqui? Vamos nessa? Isso aqui é a hipnose nas igrejas. Isso aqui agora é hipnose com um professor de hipnose.
Ele é um dos mais antigos hipnólogos do Brasil. Aqui já é hipnose dentro de uma igreja. Essas pessoas que estão caídas aí são obras de bruxaria. Observe que ele diz que ali, essas pessoas que estão caídas ali são obras de bruxaria. Não, não é verdade não. Isso é hipnose. É a hipnose usada para o mal. Os líderes descobriram isso e usam isso para dar falso poder, para tentar Deus famoso, tornar Deus famoso, mas Deus não precisa de fama, Deus é Deus sobre todas as coisas, mas para dizer que essas pessoas aí, elas estão endemonizadas. Elas não estão endemonizadas, elas estão aí hipnotizadas. Isso é o estado de transe. Por isso que é muito fácil, muitas das vezes, dentro de uma igreja, as pessoas entrarem em transe pelo que já é programático. Então, os líderes religiosos, a maioria deles, sabe sim o que vai acontecer dentro de um culto, ou de uma missa, ou de uma celebração religiosa, é o que é previsível. Mas o que é imprevisível diante do verdadeiro Deus é aquilo que nós vemos lá, Jesus, é Deus, lá no deserto, né? Moisés cuidando de ovelhas, e o imprevisível é que Deus se revelou para Moisés, não é isso? É Gedeão cuidando do trigo no lagar, e imprevisivelmente Deus se revela a Gideão. É Saulo saindo para Damasco e imprevisivelmente Jesus se revelando ali a Saulo como o Jesus, filho do Deus vivo, que veio para perdoar os pecados do homem. O que é imprevisível é que o nosso Deus tem maneiras especiais de falar conosco, operar em nossas vidas. E o que é previsível de Deus em nossas vidas é que Jesus garantiu: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. É por isso que muitas das vezes essas pessoas que se preocupam dentro dessas igrejas com demônios, que a vida é... Eu lembro de uma vez, eu estava vindo do Rio de Janeiro e eu abasteci o meu carro com uma gasolina furada, gasolina barata, lá no Rio de Janeiro, e que eu gastei um tanque de gasolinas em 200 e poucos quilômetros, quase 300 quilômetros. E eu tive que de madrugada ligar para o meu cunhado e sair de São Paulo para ir me socorrer na estrada. Precisava isso de madrugada. E quando chegou lá, ele disse assim: mas o diabo é mau, né? Como o diabo persegue, né? Olha o que o diabo tá fazendo. Eu digo: rapaz, não tem diabo não. Isso aí é gasolina ruim, gasolina barata, e o motor deu problema. Não tem nada a ver com o diabo, não. Então a religião, ela impregna o coração e a mente das pessoas de superstição, porque eles precisam da superstição para já estar na mente das pessoas, para tornar essas pessoas suscetíveis a uma operação, a um culto de medo, a um culto de colocar medo, a um culto de chantagista, de chantagear as pessoas. Então, precisam disso. E eu espero que você, nesse vídeo aqui, você possa separar e dizer: agora em diante eu entendi que o diabo não tem poder nenhum sobre mim, sobre ninguém, e quem tem o poder é Deus, e o poder que Deus tem sobre nós é aquilo que ele um dia até mesmo disse para alguém: não sabeis vós que o que eu penso de vocês é para o bem e não para o mal? E Jesus nos garantiu isso: eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Quando você disser assim: eu tenho um parente, um filho, um pai, uma mãe, um tio, que está perdido, saiu da igreja, é um desviado. Não. Isso é que a hipnose feita para o mal implantou na tua subconsciência. Porque a verdade, o que Jesus nos deu foi: daqueles que meu pai me deu, nenhum se perdeu. Coisa maravilhosa. É quando você imaginar assim: eu estou servindo a Deus. Aí, quem sabe você pode ouvir uma voz do céu e dizer: não, você não está servindo a Deus, você está servindo aos líderes da sua igreja, ao seu pastor, ao seu padre, ao seu pai de santo, ao seu terreiro, à sua igreja, às suas doutrinas, você serve a eles. Porque o Deus verdadeiro não pode ser servido por mãos humanas. É isso que diz a verdade, que diz as escrituras. Mas você substitui a verdade com a mentira, com o relaxamento profundo que eles fazem você cair nesse relaxamento, nessa hipnose, e aí você nunca vai reconhecer a verdade. Então tudo aquilo, quando falamos uma coisa para você que está dentro dos princípios do verdadeiro evangelho, você estranha, você acha que nós é que estamos errados, você acha que nós é que estamos mentindo, e no entanto, a mentira não somos nós que estamos mentindo. A mentira é o que você já está vivendo dentro da sua igreja, da sua religião. E aí você não consegue, até a verdade para você é estranha. Por isso é que Paulo, uma vez usado por Deus, ele escreve dizendo assim: por não derem crédito à verdade,
Eu permitirei que um espírito sedutor os engane. E é isso. E é isso que estão fazendo por aí. É isso que as mentes contaminadas, as mentes em transe, e você pode dizer, mas eu não estou em transe. Você está em transe sim. Você vive um transe sim. Quando você trabalha a vida inteira e tira 10% do seu salário e dá para a igreja, você não sabe que esse dinheiro dado para a igreja vira patrimônio religioso para a instituição religiosa sua? Você não percebe que você está em transe fazendo isso? Se a verdade, Jesus diz assim, quando você quiser dar alguma coisa para mim, dê os pequeninos, e você não reconhece a verdade de Jesus e dá para a igreja, você não percebe que você está em transe? Você não percebe quando você oferta um culto físico a Deus, e sabendo que as escrituras dizem que não, que na antiga aliança tinha prática de culto divino, tinha, e você ainda tem essas práticas de culto divino, você não percebe que você está em transe profundo, em um relaxamento profundo? Se eu fizer uma lista aqui do seu transe, você vai dizer, eu não acredito. Aí você vai achar que você está endemoniado. Mas você não está endemoniado não, porque você é filho de Deus e você tem duas palavras maravilhosas que Jesus deixou para você. Uma, sai dela, povo meu. Sai dessa mentira religiosa, dessa mentira que a terra se enveredou. Duas, tenho outras ovelhas. Tenho, palavra de Jesus. Mateus, livro de João 10, 16, é isso? Tenho muitas ovelhas. Tenho. Ele diz tenho, porque é dele. Então você é dele. Aí ele completa dizendo, mas que não são desse aprisco. Opa, então são de outros apriscos. Se você é do aprisco da Maranata, que é do Gedeuti lá, da família Gueiros, lá do presbitério, que é eles que se beneficiam em cima de vocês, não é verdade? E vocês fazem o que eles mediam entre Deus e vocês, supostamente Deus, correto? Então, se você pertence a esse rebanho, o rebanho do presbitério de Vitória, se você pertence ao rebanho da família Palharim, se você pertence ao rebanho do Edir Macedo, ao rebanho da família Miranda e ao rebanho da família Malafaia, então se você pertence a esses rebanhos, João 10,16, Jesus diz assim, olha, tenho, mas que não são desse aprisco, mas convém que eu as conduza. Opa, então você está dentro de uma profecia que Jesus vai te conduzir da tua igreja. Você espera que um dia isso vai acontecer. Ele vai arrebatar, tirar você da sua religião, do engano que você vive na sua igreja evangélica, católica, espírita, umbanda, terreiro de macumba, terreiro de umbanda, judaísmo, seja lá o que for. Islamismo, judaísmo, catolicismo, adventismo, mormoísmo, testemunha de Jeová, Maranata, e daí por diante. Então, um dia você será liberto por Jesus para ser conduzida, para que haja na tua vida um só pastor e você pertença a um só rebanho. E aí você vai dizer verdadeiramente, Jesus me libertou. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. E agora não pertenço a rebanho religioso nenhum. Eu agora só pertenço a um só pastor, que é o que deu a vida na cruz por mim. Porque o teu pastor, que você pensa que não serve a ele, mas serve, ele não morreu por você, não deu a vida por você. Então ele não é o bom pastor. Ele é o falso pastor. Ele é aquele que Jesus disse, não deis crédito quando alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos são aqueles que é ungido, né? Que ungido é Cristo, né? Ah, eu sou ungido. Ele está dizendo que ele é um Cristo na tua vida. Ah, o meu ungido, ele é o meu ungido. Não, ele é falso Cristo, porque ele não morreu por você, então ele não é o Cristo de Deus, ele não é o ungido de Deus. O ungido é Cristo. Agora você quer ver que você ter a unção do verdadeiro ungido na tua vida? Vamos lá para a primeira carta de João 2,26. É isso que João diz? O que é que ele diz? Filhinhos, por causa daqueles que os querem enganar. Olha só a palavra de João. A unção que dele recebeste, dele quem? O ungido, Jesus, permanece em vós, e não mente, e é verdadeira. E permanecei nos ensinamentos dele, para que ninguém precise vos ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você tem teu pastor, teu pai de santo, teu padre, como teu mentor doutrinário, você está errado. Porque se você tem a unção de Jesus na tua vida, você tem o Espírito Santo de Deus que te conduzirá nessa jornada de vida, nesse caminho com Cristo,
sem precisar você ter nenhum guru religioso espiritual sobre tua vida. Por isso é que João escreveu, filhinhos, por causa daqueles que os querem enganar. 1 João 2,26. Por causa daqueles que os querem enganar. A unção que dele recebeste permanece em vós, para que ninguém precise vos ensinar. Permanecei nela. Coisa maravilhosa. Então, eu espero que você entenda. Eu espero que você se liberte disso, porque assim como os religiosos têm as palavras de comando para te guiar, para dirigir tua vida, para te conduzir no teu estado hipnótico que você vive, também em nome do Senhor Jesus, nós somos libertos. Que palavra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, né? Para se libertar dessa mentirada religiosa e você de agora adiante dizer, eu já venci o maligno, eu não tenho que trabalhar para vencer o maligno, eu não tenho que brigar para vencer o maligno, eu já sou vitorioso por aquele que me amou primeiro. Com a paz do Senhor Jesus.